Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. Eu vou continuar falando hoje sobre sociologia, mas hoje eu vou voltar para uma temática que eu tratei um pouco quando eu falei do livro do Goffman, né? As apresentações do eu na vida cotidiana, retomando um pouco os temas que eu tratei lá no meu mestrado, 20 anos atrás, lá em 1999 e 2000. E é bem interessante porque são temáticas meio que marginais na sociologia, né? Ligado também ao que eu tratei no vídeo sobre o Zimmel, né? Vocês podem dar uma olhada também, que trata de temáticas secundárias, ditas secundárias, né? A vida comum, né? As relações de amizade, essas coisas assim que na grande sociologia, na sociologia dos grandes temas, a economia, as desigualdades sociais, né, as relações sociais, as instituições, não aparece muito. Mas são temas interessantes porque constituem a nossa vida, né, como indivíduos numa sociedade. Semelhante, inclusive, ao que eu tratei na aula passada sobre o tempo, com Elias, né? Falo do processo civilizatório que afeta diretamente essa relação entre indivíduo e sociedade. Antes de começar, né, se inscreva no canal, dê like no vídeo, faça comentários, né, sempre bom que haja comentários, e obrigado às inscrições novas que têm acontecido toda semana. Bom, o livro que eu vou tratar é esse aqui, está organizado por José de Souza Martins, aqui ó, Vergonha e Decoro na Vida Cotidiana na Metrópole, certo? Não é um livro famoso, né? Não é um livro assim de renome, mas eu usei ele no mestrado e foi bem interessante porque, como eu tratava de relações, né, tratava de sociabilidade na internet, né, a partir da internet, esse livro deu muitas, assim, abriu muitas portas, né, muitos caminhos de análise sobre as relações entre os indivíduos em um ambiente coletivo, né, coletividade. Porque esse tema da vergonha e do decoro, que esbarra com uma coisa também mais recente da sociologia, que é a sociologia das emoções, né? Trata justamente de como os indivíduos, em diversas situações, né, que é um livro organizado por esse autor, José de Souza Martins, com pesquisas de várias outras pessoas. E aí cada um está analisando um aspecto, né? Para que vocês terem ideia do sumário, só alguns, vocês verem os títulos, né? Decoro nos ritos de interação na área metropolitana de São Paulo, bem especificidade em relação ao local. Os olhos, os ouvidos e a língua do vizinho. Veja, está tratando de relacionamento com o vizinho que ouve, que inadvertidamente invade a sua privacidade. O corpo e a intimidade, os espaços de constrangimento. Então fala como a nossa apresentação física, nosso corpo, dentro da sociedade causa constrangimentos, pode causar constrangimentos, e isso leva aos comportamentos das relações entre os indivíduos. Só para vocês terem uma ideia dos conteúdos. Bom, eu destaquei algumas coisas, né, desse livro para falar. Em primeiro lugar, tem a questão que está presente em todos, que é a relação entre público e privado. Certo? Então, da nossa sociedade contemporânea, os espaços privados foram supervalorizados em relação aos espaços públicos. Certo? Aí depende também de cada cultura, cada povo, cada país, muda um pouco isso aí. Mas houve uma preferência, né, no modelo de vida, né, das sociedades contemporâneas, né, ocidentais principalmente, de prevalecer o privado sobre o público, certo? Que é uma coisa recente, uma coisa construída, é um valor advindo da era moderna, né, da ascensão da burguesia, porque há uma construção em que aquilo que é próprio, né, que é privado, tem que estar guardado do que é público, que é diferente, por exemplo, de modelos
orientais. O modelo grego antigo também tinha isso, em que a vida privada ela era considerada secundária, né? Então ela era considerada algo que se restringia a poucas coisas, né? Poucos sentidos da vida dos sujeitos, dos cidadãos. E aí o que contava mesmo era a vida pública, era aquilo que se apresentava, se fazia publicamente. E aí inverte-se isso na modernidade, principalmente após a ascensão da burguesia, no século XVII, XVIII, se afirmando bem no século XIX, com aquele padrão mais vitoriano, né, um vitoriano de comportamento ditado pelo Império Britânico, em que se torna, de certo modo, um modelo, né, de cultura e de sociedade, esse modelo britânico do século XIX, em que publicamente se né, de um modo que se espera que seja, enquanto que na vida privada há a manutenção de uma série de coisas que não se expõem. Curiosamente, hoje em dia se tem analisado muito com a questão da ascensão das mídias sociais, das redes sociais, dos comportamentos, digamos assim, problemáticos das pessoas na internet, que se valorizado muito um cruzamento dessas duas coisas. Então, o que se faz muito aqui, né, nesse ambiente da internet, nas redes sociais, é tornar aquilo que é privado em público, né, publicizar o que é privado. Daí, no começo desse micro período, né, dos últimos 30 anos, tem o surgimento dos reality shows, né, como primeiro momento dessa publicização da privacidade. E hoje em dia, nesse extremo de que os bloggers, os youtubers, os influencers de todo jeito, eles mostram o seu cotidiano privado para o público, e isso é que dá audiência para eles, né? Então é meio que um processo aí de reconstrução dessa relação entre privado e público. Segundo muitos dos textos constantes nesse livro, o que separa, né, bastante o público do privado é justamente essa sensação construída socialmente da vergonha e do decoro. Então tem coisas que são construídas socialmente para que se tenha vergonha, para que se haja com decoro, justamente porque são coisas privadas, né? Então a exposição do próprio corpo é um deles, né? A questão da nudez, né? A questão do constrangimento de vários tipos, o comportamento esperado, como eu tratei lá no vídeo do Goffman, sobre o livro do Goffman. Então se espera um comportamento de tal maneira na sala de aula, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Esses comportamentos esperados ditam, né, esse limite entre o público e o privado, né? O que é que você pode fazer? Sabe, com o ditado popular de lavar roupa suja se faz em casa. Então você não deve pegar e expor publicamente uma coisa que seja privada. Eu já mencionei aqui os dois, mas uma relação interessante que tem desse livro é com a obra do Goffman, né, e com a obra do Simmel. Eu mencionei os dois. São dois grandes influenciadores desse modelo de pensamento, de sociologia, que trata de temáticas mais pontuais, né, da vida cotidiana, né, das pessoas em nível mais pessoal, e não tanto das grandes instituições, das grandes temáticas sociológicas. Sim, há um contato aí complementar entre o que seria a representação social de um lado e o que seria a apresentação do eu do outro, né? Essa complementaridade está ligada ao fato de que os conteúdos que são aprendidos e reproduzidos pelos indivíduos, né, as representações sociais, elas ditam, de certo modo, a apresentação individual, né, a apresentação do eu. Então, aprofundando essa coisa do público e do privado, né, a apresentação social dita o comportamento esperado, dita o que é vergonhoso, dita como deve ser o decoro, né, e a apresentação do eu reflete isso, fazendo de acordo ou não, certo? Então, quanto mais de acordo com a norma esperada, o decoro esperado,
menos vergonha e menos constrangimento. Quanto mais se distancia do esperado, mais possibilidade de decoro, de vergonha. Veja que o comportamento vergonhoso, ele só existe para o indivíduo quando ele entende o que é vergonhoso. Então, por exemplo, a questão da exposição do corpo, né? A nudez só é vergonhosa quando você aprende que é vergonhoso. Então não tem nenhuma naturalidade nisso. Então uma criança pequena, por exemplo, um bebê, não tem vergonha porque não aprende. Só aprende a partir do momento em que as pessoas ao redor dela constroem nela essa representação de que é vergonhoso a nudez, certo? Então, e você vê que é um traço social. Então, tem sociedades em que o que a gente chama de nudez não é vergonhoso, é parte do cotidiano. E, enfim, eu destaquei o tópico aqui presente também em muitos desses textos, da relação entre o sujeito e a cultura, certo? Então, como em outros vídeos eu trato muito sobre a subjetividade, né? Eu destaco nesse aqui essa relação porque o que o sujeito, né, expressa de sua subjetividade, seja lá por que interpretação for, né, interpretação sociológica, antropológica, existencialista, psicanalítica, há sempre a presença, né, constitutiva, influenciadora da cultura. Então, essa cultura que molda, digamos assim, o entorno do sujeito, faz com que a própria subjetividade dele ganhe contornos, né, específicos. Tanto que a própria identidade individual, que é uma coisa assim, que parece tão exclusiva, ela só é possível ser construída dentro de um ambiente cultural, né? O nome da pessoa, por exemplo. Então, esse modo de nomear o sujeito, vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, ninguém nasce com um nome e uma identidade já preparada, já pronta. Isso aí tem muito a ver com o existencialismo sartreano, principalmente. Então, é a cultura que pega e se impõe sobre o indivíduo. Não quer dizer que ele não tenha participação no processo de apresentação de si mesmo, de construção de si mesmo e de compreensão de si mesmo. Mas quer dizer que é um influenciador muito grande. Então, como eu disse, na questão das apresentações e do público, né, o que pode ser feito publicamente, essa limitação condicionante de que o ambiente, a cultura molda, né, influencia, condiciona o comportamento do sujeito, está presente aqui nessas obras, né, nesses trabalhos, e assim, quando a gente para pensar a respeito, você vê que é verdade, por mais que nós sejamos estimulados por uma questão de contexto histórico a nos expressarmos como sujeitos de maneira individual, né, individualizante, e essa expressão seja uma coisa única sua, né, e dá para ver por essa argumentação que não tende a não ser assim, certo? A verdade, né, dessa existência do indivíduo dentro de uma sociedade, né, um sujeito dentro de uma cultura, ele é muito mais de interinfluência, né, sujeito-cultura, cultura-sujeito, do que realmente uma expressão subjetiva única e singular, pura, sem influência nenhuma, né, o que a meu ver seria impossível, porque até o próprio processo de aprendizado da linguagem, né, dentro de um certo ambiente, se dá a partir de um contexto que não é individual, né, é social. Veja a dificuldade de pessoas que têm problemas de introversão, né, ou os extremos do autismo, por exemplo. Qual é o grande problema, né, dessas pessoas? É que elas têm a dificuldade de se perceber dentro de um contexto, certo? E aí não conseguem, às vezes, expressar aquilo que ela sente ou que deveria ser expresso, né? Veja que uma pessoa com esses problemas, com essas dificuldades, né, de relacionamento, muitas vezes não tem limite em relação ao que é
vergonhoso, decoroso para poder se comportar, ou o oposto, né? Acaba tão introvertido que não se expressa nunca. Mas de qualquer jeito, o que eu estou dizendo é que há uma interinfluência entre o sujeito e a cultura, certo? E não uma expressão pura do sujeito, nem também nem uma imposição completa da cultura sobre o sujeito, mas há uma interinfluência. Bom, essa foi a temática de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né? É um livro recomendável, certo? Para quem pesquisa essas temáticas, são temáticas, como eu falei, mais marginais, né, mais secundárias da sociologia, mas são temáticas interessantes porque tratam sobre a nossa vida, certo? Então, se inscreva, dê o like, comente, né, dê uma olhada nos links de redes sociais, e meus livros também, e até a próxima aula.